Já aconteceu de você se sentar à mesa para uma refeição, olhando para um prato fumegante de peixe, talvez grelhado na medida certa, temperado com um toque de limão e ervas, e pensar: com certeza isso é saudável, não é? Afinal, é peixe, e todo mundo diz que peixe faz bem. Na maioria das vezes, isso é verdade. Peixes são fontes magras de proteína, cheios de benefícios. E é difícil não lembrar de como os famosos ômega 3 são essenciais para manter o coração forte e a mente afiada, especialmente à medida que envelhecemos. Mas, e se eu dissesse que alguns dos peixes mais consumidos, aqueles que sempre imaginamos serem aliados da nossa saúde, podem, na verdade, estar causando mais mal do que bem? E se eu te contasse que certos tipos de peixe, em vez de protegerem seu corpo, estão silenciosamente desgastando sua memória, afetando seu sistema nervoso e sobrecarregando seu coração? Tudo isso de forma tão discreta que você só perceberia quando já fosse tarde demais? E o mais preocupante, a maioria das pessoas nem desconfia disso. A verdade é que, conforme os anos passam, o nosso corpo perde eficiência em eliminar toxinas. O sistema imunológico desacelera, nossos órgãos de filtragem, como o fígado e os rins, precisam se esforçar ainda mais. Isso é uma parte natural do envelhecimento. Só que, por causa disso, adultos mais velhos ficam muito mais expostos aos riscos de metais pesados, mercúrio e resíduos químicos, substâncias escondidas em certos peixes que aparentam ser saudáveis. Peixes vendidos como alimentos nobres, peixes que, no passado, médicos recomendavam sem hesitar. Mas hoje, a história mudou. Talvez você não esteja consumindo esses peixes todos os dias. Pode ser só de vez em quando, em um churrasco com a família, num almoço da comunidade ou naquele jantar de domingo fora de casa. Mas o que parece esporádico vai se acumulando. E para quem tem um organismo mais sensível, isso pode fazer toda a diferença. Quero deixar claro, meu objetivo aqui não é assustar, e sim alertar. Se você passou dos 60 ou cuida de alguém, nessa fase da vida, essa informação pode ser fundamental para proteger a saúde de quem você ama. No vídeo de hoje, vou revelar 6 tipos de peixe que adultos mais velhos deveriam evitar a todo custo. Não estou falando de palpites. São dados baseados em pesquisas sérias, relatos reais e nas orientações que nutricionistas estão discretamente repassando para seus pacientes mais maduros. Talvez você tenha algum deles agora mesmo na sua geladeira. Outros são presenças garantidas nos cardápios de restaurantes espalhados por todo o país. E tem um, em especial, o número 4 da nossa lista, que pode te surpreender de verdade. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais peixes evitar e, mais importante ainda, conhecerá alternativas muito mais seguras e saborosas para manter o prazer de comer bem sem comprometer sua saúde. Mas antes de começarmos, quero fazer um convite rápido. Se você está aqui porque se preocupa com sua saúde ou com a de alguém que ama, escreva nos comentários: "Estou aqui". Assim, eu saberei que esta mensagem está chegando a quem realmente precisa. E aproveite também para se inscrever no Elderly Wisdom Guide, caso ainda não tenha feito isso. Todos os dias, trazemos dicas valiosas para ajudar adultos mais velhos a viverem mais, se sentirem mais fortes e se manterem bem informados. Então, preparado? Vamos falar sobre os 6 tipos de peixe que você precisa manter longe da sua mesa. E começamos com um que costuma ser elogiado pelo sabor, mas que pode ser especialmente perigoso para quem já passou dos 60. O famoso King Mackerel, ou cavala-rei. Imagine esta cena. Seu avô, conhecido como o mestre da grelha da família, todos os domingos está lá no quintal assando filés grossos e suculentos de cavala-rei.
Ele sempre defende seu peixe favorito, dizendo que faz bem para o coração e para o cérebro. E, para ser justo, quando se escolhe o peixe certo, realmente pode trazer benefícios. Mas, com o passar dos meses, você começa a perceber algumas mudanças. Ele parece mais cansado do que o normal. Esquece compromissos simples, troca nomes, perde objetos com frequência. Às vezes, até o café da manhã treme nas mãos dele. No início, você pensa que é apenas a idade chegando, o que seria natural. Mas e se não for apenas isso? E se aquilo que ele acreditava estar fortalecendo sua saúde estivesse, na realidade, minando-a lentamente? Aqui está o que você precisa. Entender. A cavala-rei é uma das campeãs em teor de mercúrio entre os peixes consumidos. O mercúrio é um metal pesado e, enquanto somos jovens, nosso organismo consegue eliminar melhor esses resíduos. No entanto, com o envelhecimento, essa capacidade diminui. O resultado é um acúmulo silencioso e perigoso, que com o tempo afeta a memória, o bem-estar e até funções corporais essenciais. Para os idosos, o excesso de mercúrio não significa apenas lapsos de memória. Ele pode desencadear problemas muito mais sérios. Estamos falando de algo sério. O excesso de mercúrio pode provocar declínio cognitivo grave, danos nos nervos, perda de coordenação motora e ainda sobrecarregar o sistema cardiovascular. E aqui está um erro comum que muita gente comete: confundir cavala-rei com cavala atlântica. Os nomes são parecidos, mas os dois peixes são bem diferentes. A cavala atlântica, na verdade, é uma escolha muito mais segura. Tem níveis baixos de mercúrio, é rica em nutrientes e pode ser uma excelente opção para quem está na melhor idade. Já a cavala-rei, infelizmente, é uma armadilha disfarçada de alimento saudável e quase ninguém fala sobre isso. Então, se você tem cavala-rei guardada no congelador ou se costuma colocá-la na lista de compras na peixaria, talvez seja hora de reconsiderar. E atenção, isso não significa que você precise eliminar o peixe da sua dieta. Longe disso, existem alternativas incríveis, saborosas e seguras. Em vez da cavala-rei, prefira salmão selvagem ou sardinhas. Esses peixes são ricos em ômega 3, apresentam baixíssimo teor de mercúrio e trazem benefícios extraordinários para o coração e o cérebro. Não é só uma questão de segurança, é uma escolha inteligente para quem quer preservar a saúde a longo prazo. Lembre-se, a essa altura da vida, comer não é apenas uma questão de prazer, mas também de proteção. Cada refeição é uma oportunidade de cuidar do seu futuro. Só que o mercúrio não é o único vilão escondido nos frutos do mar. Alguns tipos de peixe trazem ameaças diferentes, silenciosas, mas perigosas, que enfraquecem o sistema imunológico exatamente quando você mais precisa de proteção. Vamos falar agora do segundo peixe que adultos mais velhos devem evitar a qualquer custo: o tailfish. O tailfish tem uma característica traiçoeira. Muitas vezes você consome sem nem perceber. Imagina o cenário. Você vai a um restaurante bacana, comemorar um aniversário, uma data especial ou simplesmente aproveitar uma noite diferente. No cardápio, vê peixe branco do dia ou catch of the day. Parece inofensivo, certo? Um peixe leve, macio, grelhado com molho de manteiga e limão. Você pensa, é peixe, deve ser saudável. Mas o que não te contam é que esse peixe pode ser tailfish. E para quem passou dos 60 anos, ele é especialmente preocupante. O motivo é simples e alarmante. O tailfish, especialmente aquele pescado no Golfo do México, tem uma das concentrações mais altas de mercúrio que se conhece, ultrapassando até a cavala-rei em níveis tóxicos. E para os mais velhos, isso é um risco real. O mercúrio não é apenas um elemento que aparece em documentários assustadores. Ele é real e, quando se acumula no corpo, começa a atacar diretamente o cérebro, o equilíbrio, a memória e até o humor.
Com o tempo, o excesso de mercúrio pode levar a sintomas como dormência, confusão mental, lapsos de memória e até sinais semelhantes aos de doenças neurológicas sérias. E o pior é que o Tile Fish costuma ser apresentado como uma opção de luxo nos cardápios, com um preço elevado, um prato bonito e nomes sofisticados. Mas nesse caso, aparência e valor não têm nada a ver com saúde. Na verdade, é exatamente o oposto. Por isso, aqui vai uma dica prática para quando for comer fora. Sempre pergunte qual é o tipo de peixe branco que estão servindo. Não, tenha vergonha de perguntar. Você tem todo o direito de saber o que está colocando no prato. Se for Tile Fish, recuse educadamente e peça opções mais seguras, como o bacalhau ou o haddock. Ambos são peixes de sabor suave, fáceis de digerir e com níveis de mercúrio muito mais baixos. Seu corpo, especialmente seu cérebro, vai agradecer. Afinal, nesta fase da vida, o que importa não é apenas matar a fome. É garantir que cada refeição contribua para manter sua mente alerta, seu corpo firme e seu equilíbrio preservado. Agora vamos falar sobre um peixe que carrega uma imagem de sofisticação, quase de luxo. O nome dele soa elegante. O prato parece especial, mas por trás dessa aparência refinada se escondem riscos sérios que adultos mais velhos simplesmente não deveriam correr. Estou falando do peixe-espada. O peixe-espada é associado a ocasiões especiais. Você não vê esse peixe sendo servido em jantares comuns. Ele aparece em cruzeiros, em restaurantes chiques ou em celebrações familiares importantes. E não, é raro ouvir um pai ou avô dizer: "Hoje vou me dar um presente, vou pedir o peixe-espada". Para muitos, ele passa a sensação de ser uma escolha sofisticada e até saudável. Só que a realidade é bem diferente. O que quase ninguém sabe é que o peixe-espada é um dos maiores predadores dos oceanos e também um dos que vivem mais tempo. Isso significa que ele passa anos acumulando mercúrio e outras toxinas presentes na cadeia alimentar marinha. Quando chega à nossa mesa, o filé bonito e suculento já está carregado desses contaminantes. E vale lembrar, o mercúrio não é algo que o organismo dos mais velhos consegue eliminar com facilidade. Ele se acumula, se aloja nos rins, no sistema nervoso e no cérebro. O resultado? Maior risco de danos neurológicos, problemas de memória, tremores e declínio cognitivo acentuado. E se a pessoa já tem histórico de pressão alta, desgaste renal ou dificuldades neurológicas, consumir peixe-espada pode acelerar o agravamento dessas condições sem que a ligação entre causa e efeito seja percebida de imediato. Um equívoco comum é pensar que assar, grelhar ou cozinhar o peixe seria suficiente para eliminar qualquer risco. Infelizmente, não é assim que o mercúrio funciona. Ele não desaparece com o calor. Nem o tempero, nem o ponto da cocção conseguem eliminar essa ameaça. O mercúrio permanece na carne do peixe, esteja ela crua ou bem passada. Então, o que fazer? Se você ou alguém da sua família gosta de peixes mais encorpados, com sabor forte e textura rica, existem opções bem mais seguras. Quer manter o sabor no prato sem colocar sua saúde em risco? Aposte em opções como a truta, especialmente a truta arco-íris ou o pollock. Ambos têm carne suave, textura macia e são simples de preparar. Além disso, apresentam baixos níveis de mercúrio, são ricos em gorduras saudáveis e muito mais gentis com os órgãos que, com o tempo, se tornam naturalmente mais sensíveis. A chave está em fazer trocas inteligentes, substituir algo arriscado por algo que verdadeiramente nutra, porque nessa fase da vida, cada refeição precisa ser mais do que prazerosa. Ela precisa ser um escudo de proteção para o seu futuro. E já que estamos falando de riscos ocultos, imagine o seguinte: o próximo peixe da lista é tão comum
que você provavelmente já ouviu em todos os cardápios de sushi, em buffets refinados, em pratos de frutos do mar sofisticados. Ele é elegante, popular e adorado por quem ama pescados, mas para adultos mais velhos pode ser tão ou até mais perigoso que os 3 anteriores. Estamos falando do peixe número 4, o atum bigai, também conhecido como atum-alvo. Esse talvez te surpreenda. Afinal, hoje em dia, noites de sushi não são exclusividade dos mais jovens. Você já deve ter presenciado ou vivido a cena. Amigos, pais ou até mesmo você, reunidos em um restaurante japonês, apreciando um combinado fresquinho. É social, leve, moderno e saudável, certo? Bem ali no centro do prato está aquela linda fatia de atum vermelho intenso, suculento. Mas a verdade é outra. O atum-alvo pode representar um risco enorme, especialmente para quem já passou dos 50 a 60 anos. Vamos entender o motivo. O atum-alvo, assim como o peixe-espada, é um predador de longa vida que nada em águas profundas. Isso significa que ao longo dos anos ele acumula uma carga pesada de mercúrio, muito superior à de peixes menores. E ainda tem mais um detalhe preocupante. Diferentemente de outros peixes que são cozidos, o atum em sushis é consumido cru, o que adiciona um novo tipo de ameaça, a contaminação bacteriana. Quando somos jovens, o sistema imunológico é forte e muitas vezes consegue lidar com pequenas exposições a bactérias presentes em alimentos crus. Mas, com o envelhecimento, o sistema de defesa natural do corpo perde força. Isso torna infecções bacterianas, como salmonela, listeria e até parasitas, muito mais perigosas e difíceis de combater. E quando se somam a exposição ao mercúrio e o risco de infecções bacterianas, o impacto no organismo envelhecido é duplamente devastador. Outro erro comum é pensar que atum é atum, que todos os tipos são iguais. Mas existe uma diferença crítica. O atum-alvo e o atum albacora, aquele que também aparece em pratos de alto padrão, são os que carregam maiores concentrações de mercúrio. São esses que aparecem nos sushis sofisticados ou nos filés. Selados de restaurantes finos. Podem ser deliciosos, mas o perigo é real. Por outro lado, o atum skipjack, aquele usado na maioria das conservas de atum claro, é muito mais seguro. Tem níveis bem mais baixos de mercúrio, é mais acessível e mais fácil de controlar a porção. Então aqui vai uma recomendação simples. Se você adora atum ou está cuidando de alguém que gosta, prefira o atum claro em lata. E limite o consumo a, no máximo, 2 porções por semana para adultos mais velhos. Sempre que possível, escolha o atum cozido em vez do cru. Uma mudança pequena, mas que pode fazer toda a diferença na prevenção de problemas de saúde silenciosos. Agora, vamos mudar o foco um pouquinho. O próximo peixe da lista não é apenas comum nas prateleiras dos mercados. Ele é extremamente popular em várias partes do mundo. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que muitas vezes ele é cultivado em condições duvidosas. Isso, para quem já tem a saúde mais delicada, é um alerta vermelho que não dá para ignorar. Peixe número 5, o salmão de cativeiro. Com certeza você já viu. Ao entrar no supermercado, lá está ele, um filé de salmão embalado com aquela cor rosa vibrante, o preço atraente e a promessa de saúde. Afinal, salmão é fonte de ômega 3, não é? Parece perfeito. Mas há uma parte dessa história que raramente aparece no rótulo. Nem todo salmão é igual. Se aquele filé for de cativeiro, principalmente de países com regulamentações mais frouxas, como o Chile ou regiões do Sudeste Asiático, o risco é bem maior do que se imagina. Deixe-me explicar. O salmão de cativeiro é criado em redes submersas superlotadas, onde milhares de peixes dividem o mesmo espaço apertado.
Eles se alimentam de rações industrializadas de baixa qualidade, muitas vezes contaminadas. Esse ambiente favorece o surgimento de doenças e parasitas. Para conter as infecções, os produtores recorrem ao uso intenso de antibióticos. E para manter a aparência convidativa, utilizam corantes artificiais que deixam a carne rosa. Porque, naturalmente, sem esses aditivos, a carne do peixe seria cinzenta. E a situação piora. A ração utilizada frequentemente contém resíduos de PCBs, bifenilos policlorados e dioxinas, substâncias químicas industriais altamente tóxicas, associadas ao desenvolvimento de câncer, desequilíbrios hormonais e enfraquecimento do sistema imunológico. Agora pense em um organismo jamais sensível, que naturalmente lida com processos inflamatórios, artrites e desafios cardiovasculares. A ingestão contínua dessas toxinas pode ser devastadora e, ainda assim, muitas pessoas continuam acreditando que todo salmão é saudável apenas porque ouviram falar dos benefícios dos ômega 3. Mas a verdade é que o salmão de cativeiro pode causar mais mal do que bem, especialmente quando consumido com frequência. Qual a solução, então? Prefira sempre o salmão selvagem do Alasca. Ele é mais magro, tem níveis mais altos de ômega 3 naturais e provém de águas limpas, pescados de forma sustentável, sem a necessidade de antibióticos ou corantes artificiais. Sim, ele custa um pouco mais. Mas, quando o assunto é saúde, sua ou de quem você ama, é um investimento que vale cada centavo. E assim chegamos ao último peixe da nossa lista. E este, talvez, desperte algumas emoções profundas. Porque para muitos idosos, esse peixe não é apenas alimento. Ele é memória, é sabor de infância, é um pedaço de casa. Peixe número 6. O bagre importado. Imagine a cena. Seu avô na cozinha, preparando uma porção de bagres crocantes, exatamente como fazia todos os finais de semana. O cheiro invade a casa, trazendo de volta lembranças de risadas, de abraços, de uma época em que tudo parecia mais simples. Um verdadeiro ritual de amor e tradição. Mas agora, imagine se eu dissesse que esse mesmo bagre, se for importado, pode representar um sério risco à saúde de quem você ama. Aqui está o que muitos não sabem. O bagre importado, especialmente os que vêm de certas regiões da Ásia, muitas vezes é criado em fazendas de peixes com padrões sanitários extremamente precários. Nessas fazendas, o uso de antibióticos e produtos químicos é desenfreado. Substâncias que muitas vezes são proibidas nos Estados Unidos justamente por estarem ligadas à resistência bacteriana e a problemas de saúde a longo prazo. E o perigo é ainda maior para adultos mais velhos. Um organismo já enfraquecido enfrenta dificuldades para combater infecções. Algo que poderia causar apenas um leve desconforto estomacal em um jovem pode levar a sérias complicações, hospitalizações e, em casos extremos, consequências ainda piores para quem já passou dos 65 anos. Ainda assim, muitos escolhem o bagre importado porque é mais barato, mais fácil de encontrar, vendido em grandes quantidades. Mas o preço baixo vem com um custo oculto. Um custo que muitas famílias só percebem tarde demais. Quer uma escolha mais segura? Prefira sempre o bagre cultivado nos Estados Unidos. A criação local segue padrões muito mais rigorosos. Água de melhor qualidade, rações controladas e uso limitado de antibióticos. E, independentemente da origem, um conselho essencial: certifique-se de que o bagre esteja completamente cozido. Um preparo bem passado reduz drasticamente o risco de bactérias, especialmente para aqueles que têm digestão mais lenta ou convivem com doenças crônicas. Afinal,
comida de conforto deve trazer aconchego, não perigo. Agora que percorremos esses 6 peixes que os idosos devem evitar, é hora de fazermos uma pausa e refletirmos. O que tudo isso realmente significa para o seu bem-estar ou para o bem-estar de quem você ama? Porque por trás de cada alimento dessa lista não há apenas dados científicos. Existe algo muito maior: proteção, cuidado, um gesto silencioso de amor. Falamos de mercúrio, toxinas, perigos escondidos nos alimentos do dia a dia. Mas no fundo, esta conversa é sobre algo ainda mais profundo. É sobre ver, de verdade, aqueles que amamos. É sobre perceber que, às vezes, escolhas feitas com boas intenções podem, silenciosamente, comprometer a saúde de quem mais queremos proteger. Talvez seja sua mãe, que acha que está fazendo a coisa certa ao escolher salmão, sem saber que o tipo de salmão importa. Talvez seja seu avô, que ainda se delicia com o tradicional peixe frito toda sexta-feira. Eles não estão errados. Estão apenas fazendo o que sempre fizeram, buscando prazer, familiaridade, momentos felizes. Mas, no processo, essas pequenas escolhas cotidianas podem, aos poucos, ir minando sua energia, sua memória, sua imunidade. Você percebe, eles ficam mais cansados, esquecem pequenas coisas, adoecem com mais frequência. E se pergunta, será apenas a idade? Às vezes, a resposta também está no que vai para o prato. E isso dói. Dói porque essas pessoas são os pilares que construíram as nossas histórias. Foram eles que nos ensinaram o significado de amor incondicional. Agora, nos anos dourados deles, são eles que mais precisam de nós. E é aqui, neste exato momento, que uma mudança acontece. Essa transformação não nasce do medo, não vem da culpa. Ela nasce do poder, do seu poder. Porque agora você sabe. Agora você entende o que procurar. Agora você pode identificar quais escolhas escondem riscos e quais abrem portas para mais vitalidade, mais longevidade, mais alegria. E esse conhecimento é tudo. Ele te permite agir com gentileza, orientar, sem alarmar, escolher o cardápio com mais consciência. Ensinar, mostrar caminhos, sugerir mudanças, não por imposição, mas por carinho. Amar, nesta fase da vida, também é isso. É ler um rótulo antes de comprar. É perguntar de onde vem o peixe. É dizer com um sorriso, que tal experimentarmos? Algo novo essa semana? E é por isso que estou aqui para te lembrar. Você não precisa abandonar o peixe. Não precisa abrir mão dos sabores que aquecem a alma. Só precisa ser um pouco mais intencional. Escolha peixes de captura selvagem. Escolha opções com baixo teor de mercúrio. Escolha aquilo que sustenta, que protege, que honra o corpo e a história de quem você ama. Porque cuidar de quem cuidou de nós é, no fim das contas, a forma mais bonita de retribuir. O que fortalece o corpo não são grandes revoluções, mas as pequenas decisões feitas com intenção. Pequenas mudanças, ainda que sutis, podem significar anos a mais de clareza mental, ossos mais fortes, corações mais resistentes e noites de sono mais restauradoras. E no fundo, não é isso que todos desejamos para nossos anos mais maduros? Não é isso que queremos para aqueles que amamos? Que hoje seja o primeiro passo. Esta noite, abra sua geladeira. Observe o que está lá dentro. Leia os rótulos com outros olhos. Relembre o que aprendeu hoje e dê um pequeno passo. Só um. Talvez seja trocar aquele atum de olhos grandes enlatado por uma versão de atum light, com menos mercúrio. Talvez seja substituir o salmão de viveiro barato por um pedaço de salmão selvagem, mais puro e nutritivo. Ou quem sabe seja simplesmente abrir uma conversa à mesa, falando com carinho sobre como todos podemos fazer escolhas mais conscientes juntos. É assim que a verdadeira transformação começa. Não com gestos grandiosos ou radicais, mas com passos suaves e amorosos na direção certa. E por favor, nunca esqueça,
Não importa quantos anos você tenha, não importa o histórico de saúde, você ainda tem o controle. Sua saúde não ficou para trás. Ela está agora mesmo em suas mãos. Melhores escolhas, dias melhores. Tudo isso ainda é possível. E começa com as pequenas atitudes do cotidiano. Cuidar de si mesmo ou de quem você ama vai muito além de consultas e remédios. Está no que você coloca no prato, no que você aprende e, principalmente, no que você decide fazer com esse conhecimento. Acredite, são essas pequenas mudanças diárias que, ao longo do tempo, constroem os maiores milagres. Então, vamos recapitular rapidamente os 6 tipos de peixe que os adultos mais velhos devem evitar. Cavala real. Parece saudável, mas carrega níveis perigosos de mercúrio. Peixe-telha. Discreto. Nos cardápios, mas prejudicial ao cérebro silenciosamente. Espadarte. Elegante na aparência, mas nocivo por dentro. Atum bigai. Popular nos sushis, mas arriscado para sistemas imunológicos mais frágeis. Salmão de cativeiro. Não é o salmão em si, mas as condições de criação que preocupam. Bagre importado. Barato e abundante, mas carregado de perigos invisíveis. Cada um deles pode parecer inofensivo à primeira vista. Alguns até são vendidos como alternativas saudáveis, mas agora você sabe que cada escolha alimentar tem um impacto muito real, especialmente quando o corpo já enfrenta os desafios naturais do envelhecimento. Agora quero ouvir você. Você ou alguém da sua família já consumiu regularmente algum desses peixes sem saber dos riscos? Algum deles fazia parte da sua rotina, como aconteceu na minha família por tanto tempo? Compartilhe comigo nos comentários. Eu leio cada mensagem com muito carinho. Quero conhecer suas histórias, suas dúvidas, suas ideias de alternativas mais seguras. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, porque este espaço aqui não é apenas um vídeo, é uma comunidade. E se o que compartilhamos hoje tocou você de alguma forma, ajude a espalhar essa informação. Deixe seu like e compartilhe com quem também precisa cuidar melhor de quem ama. E se ainda não se inscreveu, junte-se à família. Elderly Wisdom Guide. Aqui você vai encontrar todos os dias conselhos reais, práticos e carinhosos sobre como envelhecer com vitalidade, sabedoria e alegria. De nutrição à saúde emocional, de pequenos hábitos a grandes transformações. Este é o seu espaço para cuidar de si mesmo e daqueles que são parte do seu coração. Antes de encerrarmos, eu só quero deixar um sincero agradecimento. Obrigado por se importar. Obrigado por buscar conhecimento. Obrigado por escolher agir com consciência em vez de se deixar levar pelo medo ou pela desinformação. Você é a razão pela qual esta mensagem é importante. Cada escolha consciente que você faz hoje é uma semente para um amanhã mais saudável e mais feliz, para você e para todos que caminham ao seu lado. Então, continue sábio, continue forte, continue cuidando, com amor, com sabedoria, com propósito. Antes de ir, quero te fazer um pedido rápido. Que nota de 0 a 10 você daria para este vídeo? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Saber o que você achou nos inspira e nos motiva a continuar criando conteúdos que fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Cada comentário, cada feedback é um combustível para seguirmos em frente com ainda mais dedicação. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo.